Olá, meus queridos e queridas! Como vão vocês? Tá tudo bem aí? Eu quero saber se tá tudo bem. Vamos conversar. Vamos bater papo. Vocês sabem que eu adoro bater papo. Manda mensagem pra mim. Eu tô amando responder os comentários. Tô dando um coraçãozinho. Vem pra cá. Fica triste não. Fica aborrecido não. A gente sabe que problema todo mundo tem, mas às vezes até ouvir isso, né? Problema todo mundo tem, ainda tem maiores que os seus. Até isso tem hora que chateia, né? Mas vem pra cá, vem fazer parte conosco. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei quem que tá entrando aí, quem que vai ouvir essa mensagem. Se você não é cadastrado, cadastre-se, querido. Cadastre-se. Porque aí você vai receber meus vídeos, você vai estar por dentro dos assuntos. Aqui você vai aprender a pensar, a questionar, a não ficar parado mediante as coisas que acontecem na sua vida. Tá bom? Para você que já é inscrito, dá o seu joinha, porque me ajuda muito, tá ajudando o canal a crescer, né? Eu agradeço a vocês, que se não fosse a vocês, né, eu não teria nem 100 pessoas aqui e já tô com mais de 210 pessoas. Valeu, gente. Muito obrigada, tá? Então compartilha aí para as pessoas, porque aí o YouTube vai entregar mais os vídeos e entregando mais, o canal vai crescendo, tá? As palavras que eu trago aqui para você que já me conhece, você vê que são palavras simples. Mas como muitas pessoas têm me falado, tem ajudado a refletir, tem ajudado a mudar a vida, né? E aqui você sempre vai ouvir uma palavra de conforto. Eu jamais vou ficar aqui apontar o dedo para você com moralismo, né? Eu procuro te entender, você procura me entender. Naquilo que você não entender, coloque aí nos comentários, porque os comentários me ajudam também, né? A firmar o meu canal, e eu já te agradeço. Então vamos para o tema de hoje. O que eu venho falar com você é a respeito de oração, tá? Nós vamos falar sobre oração hoje e de uma forma específica, que me perguntaram a respeito de qual seria a forma certa, orar ou rezar, né? Então eu vou falar com você agora. A gente ouve, eu dei um pause aqui. A gente ouve essa expressão orar e rezar muito assim na boca, orar na boca de cristãos evangélicos, a gente costuma identificar, né? Aquele ali é evangélico, fala orar. E muitas vezes rezar na boca de cristãos católicos, né? Então geralmente assim as pessoas acabam separando assim, os católicos rezam, os evangélicos oram e tal. Não que a gente vá definir essas duas religiões aqui, tá? Sem querer afrontar ninguém, esse canal não é para isso, tá? Esse canal aqui você vai ouvir assim vários assuntos. Nós sabemos que não existem somente essas duas religiões, nós sabemos que tem mais no nosso país, mas eu gostaria muito, né, como uma pessoa formada em direito, pós-graduada em direito, eu gostaria de trazer à tona para você que nós temos uma Constituição brasileira, e nessa Constituição brasileira ela diz que o nosso Estado é laico, ou seja, nós não temos, desde 1988, nós não temos religião oficial no país, tá bom? Então, assim, eu ouvi muito disso dos irmãos católicos, falando que quando eu saí da igreja católica, né? Que você deixou a fé verdadeira, que você decepcionou. Não, eu não deixei fé verdadeira, eu não decepcionei com a igreja. A única diferença que aconteceu comigo é que eu estudei. Eu estudei a história, tá bom? Eu estudei. Então, assim, se eu optei por sair, foi por livre, espontânea vontade. Não teve pressão, não teve decepção de ninguém, tá? Eu venho de uma família toda católica, extremamente católica, respeito a fé deles, né? Não fico colocando faca no pescoço de ninguém para poder mudar, entendeu?
Então, assim, a Bíblia fala, o livro de Josué, né? Eu e a minha casa, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas esse tipo de confissão que a gente faz não é imposição, entende? A gente entende que os cristãos evangélicos, eles entendem que através de oração se pode todas as coisas, né? Eu não sei que fé você professa, tá bom? Mas isso para mim não importa. Eu tô falando aqui para as pessoas. Eu convivo com pessoas que são cristãos católicos, que são cristãos evangélicos. Eu convivo com pessoas que são do espiritismo, que são testemunhas de Jeová. Eu convivo com pessoas que optam por Seixnoye. Eu convivo com pessoas que são de outras religiões, tá bom? Então aqui para mim o que importa é você como pessoa, tá? Aqui ninguém vai ser constrangido de forma nenhuma, ninguém vai receber dedo na cara de moralismo, não tem esse negócio de santinha do pau oco, não tem nada disso aqui. Aqui você vai aprender a pensar, aqui você vai receber palavra de conforto, palavra de ânimo, o qual faça você raciocinar aonde você está, né? Na igreja que você está, a doutrina que você recebe, as coisas que você concebe dentro da sua igreja, né? Para que você não seja uma pessoa fanática e religiosa. Por isso que esse canal se chama Desigrejados Help. É um socorro para aqueles que estão fora, não fora da igreja em si, mas fora do sistema religioso. Sistema religioso que oprime, que faça com que essa pessoa fique no banco, mas que não mude de vida. Esse canal é para isso. Não significa que é só para as pessoas que estão fora. São também para as pessoas que estão fora da igreja, fora das congregações, para que possam voltar, para que possam expressar a sua fé, tá? Então, feitas nossas ponderações aí, vamos para o nosso assunto. Veja bem, nosso tema principal: rezar ou orar. Como eu disse para você, eu venho de uma família tradicional católica, e lá eu aprendi a fazer as rezas, aprendi a fazer as orações. Eu fiz primeira comunhão, catecismo, eu era professora de catecismo, né? Fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, né? Igual eu falei para vocês, eu fui pro convento. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tive uma trajetória dentro da Igreja Católica. Eu não fui qualquer pessoa, né? De sentar no banco e só ficar rezando, fazendo preces, fazendo votos a Deus. Não, tá bom? Eu entrei lá, eu participei, eu fui professora de catecismo, eu estudei. Então, para qualquer irmão católico que quiser debater alguma coisa comigo, eu não debato nada com ninguém, entendeu? E no mais, é aquele caso. Em relação à religião, a gente não se discute, né? É igual futebol e política, então não adianta debater comigo. Antes eu era aquela pessoa bobinha, que a pessoa falava comigo, eu ficava triste, chateada, aborrecida. Hoje eu sei ignorar, porque ignorar é uma arte, né? Principalmente quando a gente vê que aquela pessoa não sabe nada do contexto o qual ela mesma está dizendo, né? Mas tudo bem. Então, assim, um beijo aí pro povo de Mogi Guaçu, meus queridos, aonde eu morei quando eu estava aí no convento. Um beijo para vocês, né? Mas deixa eu te falar, eu quero te explicar aqui de uma forma, assim, muito simples para as pessoas, né? Não indo contra o que elas professam, o que elas, né? Mas, assim, as pessoas as quais convivem comigo, eu convivo com várias pessoas com, né, de cor diferente, de profissão diferente, de religião diferente, né? É uma gama muito bonita as pessoas que convivem comigo. Então, assim, eu vou trazer aqui para você o meu entendimento, tá? Qual que seria a diferença para mim, na minha visão? A minha oração, quando eu faço a minha oração, eu converso com Deus de uma forma livre, tá? Orar significa você falar com Deus, falar da sua vida, falar das suas emoções, você se derrama perante o Senhor, você chora, você fala do seu dia,
você fala dos seus problemas, você fala daquilo que está chateando, aborrecendo seu coração, você fala se você está feliz, se você está triste, você fala daquilo que você precisa, daquilo que te disseram e te aborreceu, se você foi humilhado, debochado, se você está infeliz, se você está insatisfeito com alguma situação. Então é aquela coisa livre, né? Você verbaliza perante o Senhor, né? Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi crucificado, que o véu do templo se rasgou, ali nós passamos a ter livre acesso para falar com Deus, para buscar a Deus, para invocar a Deus, certo? Você que é cristão evangélico, você tem esse discernimento. O que acontecia? Porque é muito simbolismo, tá? Não tem como explicar para você tudo agora, mas só dando um apanhado para você. O que acontecia? Naquela época, o sacerdote ele tinha que se purificar para poder entrar na presença do Senhor. Então, quando ele não se purificava, ele era fulminado. Se ele fosse entrar dentro do Santo dos Santos, se ele não tivesse santidade. Então, ele era fulminado, ele morria ali. Então, o que acontecia? Quando ele entrava lá, ele tinha uma corda nos pés. Porque se ele fosse fulminado e eu descobri que ele não estava em santidade, então ele morria. Então, como que ia tirar ele de lá? Né? Porque só o sacerdote poderia entrar. Então, puxavam ele por aquela corda, né? Então, assim, na crucificação do Senhor Jesus, com o véu do templo se partindo ao meio, nós tivemos livre acesso. Ou seja, eu não preciso de um sacerdote nem de um pastor, né, um líder espiritual para que busque a Deus por mim. Eu mesma posso fazer isso, porque eu mesma tenho livre acesso, né? Se você for colocar isso na doutrina dos irmãos Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus. É uma doutrina totalmente diferente. Então, eu peço que os irmãos, mesmo que se forem comentar, que façam comentários decentes, né, comentários honestos, e vamos respeitar cada um a sua religião, né? Mas as religiões, elas se unem, sabe em qual momento? Quando elas pedem, quando elas buscam a Deus como único ser, tá bom? Como ser supremo, tá? Tá, eu falei do que é oração no meu entendimento. E o que é rezar? A reza, os judeus, eles rezam, né? Eles rezam. É uma coisa que é incomum para você, para todo mundo. Os judeus rezam perante o Muro das Lamentações, né? Você já ouviu falar Lamentações de Jeremias? Já ouviu falar? Dá uma passadinha no livro lá depois. Então, tipo assim, rezar, será que tem muita diferença? Você vai ver agora. Geralmente a reza é algo pré-definido, né? É algo anteriormente definido. E geralmente a reza, ela vem naqueles panfletos, igual na Igreja Católica, eles rezam aquela homiliazinha, né? Geralmente é um jornalzinho. Eles fazem a oração do credo. Eles rezam o credo, tá? Eles rezam a Santa Luzia, a São Jorge, a São Paulo, a São Mateus, né? Eles rezam a São Francisco, tá? Geralmente é uma oração pré-definida, que a pessoa vai ali e recita. Mas não é uma oração que ela fez. É a oração que alguém fez. Igual as pessoas, os católicos creem que a Santa Luzia, ela cura a vista. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer oração para Santa Luzia. Tem gente que quer rezar a Santo Agostinho. Entende? Então, geralmente é uma oração pré-definida. Ali eles buscam as suas graças. Muitos católicos, ano em ano, eles vão lá para Aparecida do Norte, né, para fazer as suas rezas, para poder pagar os seus votos. Muita gente sobe de joelhos aquelas escadas para pagar os seus votos mediante as graças que receberam, né, quando fazem as suas preces e tal. Então, assim, realmente tem-se uma certa diferença. Uma é oração livre e a outra oração é uma oração pré-definida. O que importa, acima disso tudo, é se você invoca Deus. E além disso, não só invocar, mas se a sua forma de invocar está mudando a sua vida, está restaurando o seu ser,
está trazendo mudança para dentro da sua casa. Entende? Se você, aonde você está, não está tendo mudança, não está tendo restauração, se a sua vida continua tudo da mesma forma, então você tem que rever os seus conceitos, você tem aí que ponderar, né? Aquilo o qual você está clamando, aquilo o qual você está buscando, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu ponderei o fato assim de estar na Igreja Católica, aos meus queridos, né, irmãos católicos. Muitos me deixaram, né? Quantas amizades dos católicos eu perdi só porque eu tinha saído, né? Porque me viam assim como inimigo da fé. Mas eu entendi, né? O que muitos não entenderam é que a igreja em si não é religião oficial mais e que a gente tem que respeitar os demais irmãos, né? A questão aqui que eu estou interessada, respondendo essa pergunta que me fizeram, né? Qual que seria a diferença? A questão aqui de meu interesse é a visão que você tem do mundo perante as suas rezas e perante as suas orações, independente assim da fé que você aí está professando, porque o nosso canal aqui é um canal de acolhida para as pessoas, não é um canal para poder, tô aqui, vou meter pau em religião do fulano, ciclano, não, aqui você não vai ver isso. E é um canal para ajudar as pessoas. Eu criei esse canal para que eu pudesse me expressar, tá? E para poder ser canal de bênção para as pessoas que entrarem aqui, tá bom? Pode contar comigo, tá? Então, continuando a nossa reflexão, seria bom se a gente tirasse aí essa paranoia, esse fanatismo religioso que muitas vezes não nos deixam enxergar o outro como gente, né? Quando eu saí da Igreja Católica, eu me senti um bicho. As pessoas, até minhas amigas mais queridas, mais íntimas, me abandonaram, né? Mas é importante a gente entender o local que a gente está, a história daquele local. E o que me fez sair foi isso. Eu estudei a história da Igreja Católica, eu estudei o catolicismo romano, né? Mas tudo bem. E eu falo que eu respeito as pessoas porque eu tenho amigos que são kardecistas, eu tenho amigos que eles invocam orixás, que eles clamam por Iemanjá, que eles pedem a santos. Eu vejo as pessoas, né? E peço a Deus por cada uma delas. Da mesma forma que aqui onde eu moro, eu peço pelos meus vizinhos, eu peço pelas pessoas que trabalham comigo. Quando a gente é fanático religioso, a gente acaba perdendo as pessoas. E às vezes a gente mesmo tá levando elas pro inferno com a nossa moralidade religiosa. Quantas pessoas aí, né, se sentem tão, né, eu sou de Paulo, sou de Apolo, mas testemunho de vida mesmo tem nenhum, né? Quantas atrocidades a gente tá vendo aí dos púlpitos, né? Quantos estão caindo, estão descendo do púlpito aí envergonhados? Tá difícil, não tá? As pessoas que estão lá, conduzindo o povo, enchendo o povo a cabeça do povo de doutrina, de fardos pesados. E quando pensa que não, né? É aquele famoso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se não é Deus para olhar os corações, né? O que adianta a reza? O que adianta a oração? De nada vale.
Então, fora os questionamentos, tem coisas assim que a gente deve se preocupar, que são mais urgentes, né? O que importa é buscar a Deus, é sentir, se a gente está sentindo a presença dele, se a gente consegue se comunicar com ele, se a minha oração ou se a minha reza, ela está ultrapassando o teto da minha casa, o teto da igreja que eu participo. Será que está? A sua oração está? Diz para mim, quando você ora ou quando você reza, você sente realmente a presença do Senhor? Tem uma igreja em específico, não vou ficar exaltando igreja nenhuma aqui, mas que ela fala assim, muito assim, que a gente tem que colocar Deus na parede. Ah, não, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. A gente não pode pegar nenhuma passagem bíblica e falar ela no sentido assim, isolado, como frases aleatórias, sabe? Quando a Bíblia fala essa expressão, o que ela faz menção é a pessoa se esforçar para buscar a Deus, se esforçar para estar na presença do Senhor, para ter um comprometimento com Deus. Não que eu tenha que, o Senhor tem que me dar porque o Senhor é obrigado. Não, Deus não te deve nada. Deus não deve nada a você, nunca vai dever. Pelo contrário, você que deve a Ele, principalmente, primeiramente, a sua vida. E você deve a Ele todas as coisas que você fala, até contra Ele. Então, assim, importa se eu estou orando ou se eu estou rezando? O que a gente tem que fazer é tirar essa paranoia da nossa cabeça e buscar a Deus, se direcionar a Ele, exaltá-lo como Senhor, como Salvador, glorificá-lo, entende? O que importa é o contato que a gente tem com Deus. E talvez seja interessante, sim, se atentar para essa questão, se você está orando ou se você está rezando e as respostas que você está tendo, né? A Bíblia diz o seguinte, tem a forma certa de se fazer isso. A Bíblia diz o seguinte, quando fores orar, buscares ao Senhor, entra para o teu quarto, fecha a porta, né? Para que você possa buscar. Então fecha a porta. E o Pai que te vê em oculto te recompensará. O que você entende disso? O Pai que te vê em oculto te recompensará. Olha o que a Bíblia está falando. Então, quando você entra para o seu quarto para você fazer a sua oração, para você fazer a sua reza, você tem que ter na sua mente que Deus está te vendo. Ele vai te recompensar como? Ele vai escutar a sua oração, ele vai atender a sua petição, ele vai trazer o que necessita, ele vai incomodar uma pessoa lá na casa dela, para que aquela pessoa venha trazer algo que você está precisando, um socorro, um apoio. Através da sua oração, da sua reza. Você está desempregado? Acredita. Como que Deus vai te recompensar? Abrindo a porta para você. Mas se você não tem essa fé dentro de você, que Deus que te vê em oculto vai te recompensar, não adianta você rezar, você orar, não adianta nada. Oração, querido, tem segredo. Sabe por quê? Quando você se propõe a fazer a sua oração ou a sua reza, invocando o nome do Senhor, você está invocando um espírito que vive e que reina. Geralmente, os nossos irmãos católicos, quando eles clamam aos santos, eles sabem que os santos já morreram. Sem colocar dedo na cara de ninguém, sem afrontar ninguém. Os santos, né, os que foram canonizados pela Igreja Católica, que são de conhecimento de muitas pessoas, são pessoas que morreram. Leia lá a palavra do rico e Lázaro, aonde a Bíblia fala
que quem está de um lado não pode passar para o outro. Estuda, querido. Estuda. Tá bom? Qual que é a forma certa, Mário, de rezar ou de orar? Você pode orar sentado, em pé, de joelhos com o corpo inclinado para frente. Você pode orar de corpo estendido, de pé, com mãos levantadas. Aí é da forma como você queira fazer, da forma como você se sentir melhor. Você pode fazer a sua oração colocando cânticos dentro da sua casa, para que você entenda uma coisa. Quando você ora dentro da sua casa, por isso que é importante colocar louvores dentro da sua casa, viu? Porque quando você ora, as miríades dos anjos, elas vão acampar. E tudo que é ruim vai ficar lá para fora da sua casa. Sabia? Não vão entrar. Porque vai ter anjos cercando. Sabe? Então por isso que é bom proferir palavras boas dentro de casa. Palavras que exaltem o Senhor. Numa casa que tem muita briga, que tem muita discussão, ali tem vários inimigos que entram. Porque as pessoas dão brecha, né? E outras situações, não somente brigas, se é que você me entende. Então, quando a pessoa dá brecha, às vezes está acontecendo uma coisa tão ruim na casa daquela pessoa, às vezes está dando tudo errado. E às vezes a pessoa só está perdendo, ela não está sabendo por quê, o que está acontecendo com ela. Então, assim, ora mais, busca mais, reza mais, entendeu? Quanto mais você fizer isso, mais protegido você vai ficar e menos inimigos vão entrar como brechas aí na sua casa, na sua residência, tá? Outra coisa, o mais importante é que você reze ou que você faça oração antes que tudo esteja perdido. Não deixa para buscar o Senhor somente quando você tiver problemas, não. Quando você estiver na bonança, quando você estiver feliz, seja grato. Nossa, a oração da gratidão, gente, ela é perfeita. A gratidão, ela comove o coração de Deus. Tá bom? Outra coisa também, quando você ora, quando você busca o Senhor, Ele livra a sua casa, livra a sua família, te livra no trabalho, Ele te livra quando você está dirigindo na estrada. Ele faz você desviar de caminhos. Ele faz você desviar de pessoas, desviar de buracos, desviar de armadilhas, de laços de passarinheiro. Então, você entende? É muito mais uma questão de você praticar do que você ficar em dúvida. O que eu devo fazer? Eu vou rezar, vou orar. Isso não vai responder as suas questões. A questão é você se colocar mesmo diante de Deus, você se manifestar, sabe, se fazer conhecido. Eu disse num vídeo anterior o seguinte, que teve um momento de desespero meu, que eu falei com Deus: Senhor, quando eu orar ao Senhor, não confunda a minha voz não, meu Pai. Foi um atrevimento que eu fiz com Deus, eu reconheço. Não confunda a minha voz não, meu Pai. Então, porque tipo assim, o meu desespero era tão grande, porque eu pensava assim, que se porventura Deus confundir a minha voz, a minha oração não vai ser ouvida, e Ele não vai me atender. Então, tipo assim, Deus sabe quem você é, quando você o busca, né? A Bíblia fala que nós somos como luzeiros. Nós somos como luzeiros. Quando você está orando a Deus, a sua chama ela aumenta, ela acende e você se manifesta perante o Senhor. Então você está sendo visto, você está sendo conhecido, você está sendo enxergado no reino espiritual, né? Então buscar a Deus é isso, independente de você orar ou rezar. Quando você ora, importante você saber que a oração ela te livra e você até consegue ver na expressão das pessoas, aqueles assim que estão ao seu redor, os que tipo assim torcem para você cair no buraco, sabe? Você consegue enxergar aqueles assim que estão totalmente insatisfeitos com a sua vitória.
Você consegue enxergar através dos sorrisinhos no canto, né, da boca. Você consegue realmente ver mesmo a insatisfação das pessoas que queriam que você quebrasse a cara, que você não fosse pra frente, né? Que você, tipo assim, fizesse um buraco, entrasse nele e se cobrisse. Então, quando você ora, você, igual fala aqui nesse canal, você não vai ficar enganado. Então, quando você ora, você tem discernimento das coisas, até das pessoas, da forma como as pessoas estão te vendo, da forma como as pessoas, o sentimento que elas expressam para você com a sua vida. Entende? Então, a oração, ela nos ajuda nisso. Você consegue ver aquelas pessoas que queriam e torciam para que a sua vergonha fosse eterna. Que a derrota viesse mesmo, que a desgraça viesse mesmo, né? As pessoas que falaram aí pra você, bem feito, bem feito. Deus, ele vai te livrando dessas pessoas, ao ponto delas ficarem assim, indignadas. Ou admiradas, de ver que você superou, de ver que você venceu, de ver que você passou por cima, que você tá de cabeça erguida, que você anda de cabeça erguida. Tem muita gente aí na cidade, né? Às vezes questionando como que eu tô de cabeça erguida, como que eu ando ereta. Sabe o que é isso, querido? A força de oração, das coisas que vocês fizeram e que não me derrubaram, das coisas que vocês intentaram contra a minha vida. Por isso que eu oro pela minha cidade, eu oro pelas pessoas da minha cidade, para que Deus dê consciência a elas, porque com a língua delas, elas matam as pessoas. Só não me mataram, porque Deus não deixou. Por isso que eu oro mesmo, eu oro com todo carinho, eu peço a Deus para abençoar os malfeitores, os meus inimigos, que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Eu agradeço a Deus porque eu tenho um coração livre. E eu tô esperando aquela pessoa que fez o que fez, que divulgou meu nome na internet, telefone, tudo. Eu tô esperando, eu tenho certeza que essa pessoa um dia, ela ainda vai chegar até mim. Ela ainda vai chegar até mim. Mas eu já perdoei de todo o meu coração. Meu coração é livre. Sabe por quê? Porque eu oro a Deus, né? Então essa é a vantagem daquele que ora e daquele que busca o Senhor, tá bom? Então, e outra coisa, para que você ore e para que você tenha a sua reza ou a sua oração atendida perante Deus, é importante que o seu altar ele esteja consertado, tá? Não adianta orar, rezar, se o seu altar está em cinzas. Se você não se posiciona, se você não muda de vida, não vai valer de nada não. Sinto muito, tá? Se você tá aí rezando, orando, mas você continua nas suas práticas, fazendo o que você quer fazer, né? Frequentando os lugares que você frequenta, com o caráter que você tem, é seu, é a sua vida, né? Para quem reza ou para quem ora, para quem busca Deus, tem que ter mudança. Se não tá tendo mudança, então não tá fazendo efeito. Se não tá fazendo efeito, reveja os seus conceitos e pondera nas suas ações, tá bom? E outra coisa, muitas vezes nas nossas orações ou nas nossas rezas, a gente busca Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, porque Deus é um espírito. E é um espírito vivo. E ele sonda o seu coração, tá? Ele não vê a sua aparência, não. Esse corpo que você tem aí é uma capa que você recebeu, tá bom? Então ele sonda o seu coração e ele sabe muito bem o que você está pensando. Se você busca Deus lá porque ele é o dono do ouro e da prata, como a Bíblia diz, se você é uma pessoa gananciosa, né? Se você quer e valoriza somente o dinheiro, então pondera nas suas ações também, tá bom? O importante
é que a gente aprenda, que a gente entenda que na oração e na reza que a gente faz ao Senhor, na invocação que a gente faz ao Senhor, o nosso espírito é fortalecido. Você já ouviu falar que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca? Tem muitas pessoas até no meio da igreja falando, errei porque a carne é fraca. Querido, não fica usando disso como subterfúgio para você fazer o que você já queria fazer há muito tempo, não. Tenha caráter, entendeu? Por isso que eu falo, aqui você não vai... ali, santinha do pau oco, querendo ensinar... Não tem nada disso aqui. Aqui é um canal de questionamento. Estamos aqui para conversar, não estou apontando o dedo para ninguém. Se eu tiver que falar alguma coisa que aconteceu aqui onde eu moro, eu vou falar mesmo, não estou nem aí, não tenho medo de ninguém. Não devo nada para ninguém nessa cidade, tá bom? Não devo nada. Se devo, vem até mim que eu vou pagar, tá bom? Então, outra coisa, a oração, gente, ela é uma arma assim poderosa. Ela transcende assim o nosso espaço geográfico, né? Eu posso estar aqui orando por uma pessoa lá do Japão, eu tenho uma amiga no Japão. Então eu posso estar aqui e posso estar orando por ela lá no Japão. E Deus vai acolher minha oração por ela no Japão. Então assim, é uma coisa assim que transcende as cidades, os estados, né? As casas. É uma coisa interessante a oração, a reza que a gente faz, né? Por quê? Porque quanto mais a gente busca Deus, mais a gente se torna íntimos do Senhor. Além de nos ajudar aí nas nossas dores, nas nossas aflições. Porque quando a gente faz as nossas orações, as nossas invocações, quando a gente reza buscando ao Senhor, algo desce sobre nós que a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, se você está buscando, se você está orando, se você está rezando ao Senhor, esse Espírito, ele está vindo sobre a sua vida, ele está te consolando, ele está te ajudando, ele está te inspirando, ele está te instruindo, ele está te conduzindo, ele está te alertando, ele está falando com você, né? Então, é isso importante. Quando você suplica, quando você implora ao Senhor, quando você pede insistentemente, quando você é grato, quando você pede sabedoria, quando você pede humildade, tudo aquilo que está na sua alma é conhecido diante do Senhor, tá bom? Então não importa quem você seja, mas se você está buscando a presença do Senhor é o que importa. Sem esse fanatismo religioso de falar que a sua religião é melhor que a minha é errada, que a sua é certa. Vamos parar com esse negócio porque a gente está perdendo as pessoas para o Senhor. A gente está perdendo as pessoas estão saindo da casa de Deus por conta de pessoas que não têm instrução, por conta de pessoas que não estudam, por conta de pessoas que não amam os outros, que estão mais preocupados com a sua doutrina, se eu vou usar uma saia comprida ou se a minha saia é curta eu não devo estar na igreja. Então isso tem tirado as pessoas de lá, entende? Então assim, se eu sou beata, se eu não sou beata, se eu sou santinha, você conhece o meu coração? Você sabe o que reina dentro de mim? Você sabe o que reina lá na casa do seu vizinho? Para você julgar? Não, né? Então é melhor a gente tomar posicionamento em relação à vida da gente, olhar mais para a nossa e parar de ficar julgando os outros. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Tá bom? Então fica aí com essa palavra, fica aí com esse recadinho. Não tô aqui para afrontar ninguém, não tô aqui para afrontar você. É só uma palavra para que você reflita na vida que você está tendo e na invocação que você está fazendo. Tá mudando a sua vida? Tá te fazendo uma pessoa melhor? Tá prejudicando as pessoas? Ou a sua vida tá indo de mal a pior? É você que vê, você que escolhe, você que observa, tá bom? Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Um beijo, até a próxima. Tchau!